Olá, muito bom dia. Que bom que já estamos. Que bom que já estamos. Epa! Olá, muito bom dia. Que bom que já estamos juntos novamente para buscar o nosso amado Senhor Jesus. Nosso amabilíssimo Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos juntou aqui novamente. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, porque podemos aprender contigo. Bom dia, Nardelzinha. Dormi no sofá, acordei agora. Acho que agora que me recuperei da viagem. Agora estou a bateria nova de novo. Muito bom dia. E você melhorou, Nardel? Muito bom dia, minha gente. Que bom que vocês estão chegando. Já estava orando ao Senhor. Senhor Jesus, obrigada, Senhor. Bom dia, Dilene. Obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus, Nardel. Senhor maravilhoso, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos dá. Glória a Deus por isso. Senhor, fala conosco na tua palavra, Senhor. Obrigado pela noite que passamos. Obrigado pelo tempo que o Senhor está investindo em nós. Fala conosco na tua palavra, Senhor. Viemos te buscar, Senhor. Viemos te buscar. Fala conosco na tua palavra, Senhor. Queremos te ouvir, queremos saber de ti, queremos avançar. Queremos ser servos obedientes, Senhor. Queremos ser chamados de amigos. Para isso, precisamos ser servos primeiro, servos que obedecem. Obrigado, Senhor Jesus, por isso, Senhor. Senhor, perdoa os nossos pecados, nos ajuda a compreender o que o Senhor quer nos dizer e praticar, cumprir o que o Senhor quer nos dizer. Amém? Todos vocês estão bem, graças ao Senhor. Senhor, abençoa a Sofia, Senhor Jesus, a Nardel, Raimundo. Amém, Raimundo, Deus lhe abençoe muito. A Edilene, Senhor, ser com os amadinhos que já chegaram aqui. A Cícera, Lene Silva, Angelina Rosa, Aurenilda Jataí, a Givanilda, a Luciana, o Raimundo, a Iraci, Rosário, a Ruth, o Bira e o Nelson. Senhor, abençoe e guarda cada um deles. Amém. Vamos para o Salmo 88. O Salmo 88 é um hino dos coraitas. É um hino para um coração aflito. E diz assim, Salmo 88. Ó Eterno, Deus de minha salvação, dia e noite eu clamo a ti. Oi, Orenilda subiu de nível. Parabéns, Orenilda. Tá avançando, Orenilda, na equipe. Bom dia, Ivanice. Ó Eterno, Deus de minha salvação, dia e noite clamo a ti. Esse aqui a gente já leu ontem. Então, nós vamos para o Salmo 89 até o 13. Para sempre cantarei sobre... Esse quem escreveu foi nosso Promessa Messiânica a Davi, é um poema. Esse é um poema que fala sobre a promessa messiânica a Davi, que dele viria o Messias. Olha que lindo. Para sempre cantarei sobre o inesgotável amor leal do Eterno. Minha boca proclamará a tua fidelidade a todas as gerações. Sim, anuncio a todos que teu amor está edificado para sempre. Nos céus o Senhor estabeleceu a sua fidelidade, né? Fiz aliança com o meu eleito, jurando a Davi, meu servo. Estabelecerei tua descendência para sempre e firmarei o teu trono de geração em geração. Os céus exaltam tuas maravilhas, Senhor, e tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Quem nos céus se compara ao Senhor? Quem é igual ao Senhor entre os seres celestiais? No conselho dos santos, Deus é grandemente temido
e inspira mais temor do que todos que o cercam. Olha que interessante. No conselho dos céus, está dizendo aqui que no conselho dos céus, né? No conselho dos céus, no conselho dos santos, no conselho dos santos, Deus é grandemente temido e inspira mais temor do que todos os que o cercam, do que todos que estão sentados com ele nesse conselho. Ele inspira mais temor e é grandemente temido. Sim, ele é o Criador. Ó Deus eterno, Senhor dos exércitos, quem é igual a ti? Ó, quando chama de Senhor dos exércitos, já está falando de guerra. Quem é igual a ti? Poderoso és tu, Senhor, e tua fidelidade está ao teu redor. O Senhor domina a insolência do mar bravio. Quando suas ondas se sublevam, tu as amansas. Mataste e aniquilaste o monstro dos mares. Desbarataste os inimigos com o poder do teu braço forte. O céu é teu, tua é a terra. Fundaste o mundo e tudo o que nele existe. Tu criaste o norte e o sul, os montes Tabor e Hermon entoam hinos de louvor ao teu nome. O Senhor tem o braço cheio de poder, a mão forte, a destra sempre erguida. A destra sempre erguida. Não é como Moisés, que precisa ir um ajudar, né? Para ficar com a destra erguida. Não sei por que Moisés inventou aquilo lá também. Mas o Senhor é aquele que tem a destra sempre erguida. Agora nós vamos para Provérbios 13, 15 e 16. Acho que a gente não leu. A instrução dos sábios é fonte de vida e tem o poder de distanciar o ser humano das ciladas mortais. Oisete, o bom entendimento conquista o favor, mas as estratégias dos ímpios não permanecerão por muito tempo. Toda pessoa prudente deve agir com sabedoria, mas o tolo torna pública a sua tolice. Toda pessoa prudente deve agir com sabedoria. Então, esse agir com sabedoria nem sempre é tornar público, né? Calar-se também é sabedoria. Aí ele diz que o tolo torna pública a sua tolice. O tolo é rápido em falar, né? Rápido em responder e tudo mais. Agora nós vamos para Josué. Estamos em Josué 21. Deixa eu ver aqui mais quanto tempo para terminar Josué. Ô, louco! Não, Josué, dia 22. Vamos lá, vamos para Josué. Bom dia, Leili! Então, os chefes de família dos levitas, aqui vamos ver como é que ficou a distribuição da terra de Canaã. Josué está vendo isso, nós já entramos em Canaã e estamos organizando as terras e as tribos, né? Então, os chefes de família dos levitas dirigiram-se à presença do sacerdote Eleazar, de Josué, filho de Num, e dos chefes das famílias de todas as tribos de Israel, quando ainda se achava em Siló, na terra de Canaã, e lhes reivindicaram. E Yahvé, por intermédio de Moisés, ordenou que se nos dessem cidades para nelas habitarmos e as suas pastagens para os nossos rebanhos. Os filhos de Israel deram, então, aos levitas de herança, segundo a ordem de Yahvé, as seguintes cidades com suas porções de terreno próprias para pasto do gado:
A sorte saiu primeiro para os clãs dos coatitas, família por família. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim e de Dan e da metade da tribo de Manassés. Aos descendentes de Gerson foram distribuídas mediante sorteio 13 cidades das famílias das tribos de Issacar, de Azer e de Naphtali e da metade da tribo de Manassés estabelecida em Bazã. Os filhos de Merari, segundo seus clãs, tiveram por sorte 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas pastagens, conforme Yahvé havia ordenado por meio de Moisés. Das tribos dos filhos de Judá e de Simeão, os israelitas designaram nominalmente as cidades que se seguem. Foram outorgadas aos descendentes de Arão, que pertenciam aos clãs coatitas dos levitas, porquanto para eles saiu a primeira sorte. Estamos em Josué 21, 11, certo? Olha lá, o Antônio Cícero voltou com o mesmo assunto. Você quer receber dízimo, Antônio Cícero? Você quer receber dízimo? Seu coração só fala nisso, né? Você tem vontade, Antônio, de receber dízimo? Receber do povo, receber, ganhar. Você tem vontade? Estamos em Josué 21, 11. Kiriat Arba, que é Hebron, Antônio Cícero, venha para ouvir. Você já foi silenciado uma vez, agora você vai ser bloqueado. Certo? Kiriat Arba, que é Hebron, com as suas pastagens ao redor, nos montes de Judá. Ora, Arba era antepassado de Enaque. Enaque, os Enaquins. Mas os campos e os povoados em torno da cidade, porém, deram-nas em propriedade a Caleb, filho de Jefoné, né? Ah lá, pronto. Tchau, Antônio Cícero, você vai ser bloqueado. Tchau, você não sabe se comportar, Antônio Cícero. Tchau. Aos filhos do sacerdote Arão deram Hebron, cidade de refúgio, para os acusados de homicídio, com suas pastagens, bem como Libna, também com suas pastagens. Jatir e suas pastagens, Estemoa e suas pastagens, Olom e suas pastagens, Debir e suas pastagens, Aim, Jutá e Bet-Semes, cada qual com os seus campos e pastagens. Foram 9 cidades dadas por essas 2 tribos. Da tribo de Benjamim deram-lhes Gibeon, Gebá, Anatote e Almon, cada qual com os seus arredores. Eram 4 cidades. Total das cidades dos sacerdotes filhos de Arão, 13 cidades e seus arredores. Vocês viram que fala aqui a cidade e suas pastagens, a cidade e suas pastagens, porque eles podiam cuidar dos seus animais também, né? Os animais também eram alimento, também eram sustento. Então tem o celeiro para os cereais e as pastagens para os animais, né? Mas não são bens, não são bens, são apenas fonte de sustento. Quanto aos clãs dos filhos de Coate, os levitas remanescentes entre os coatitas, as cidades que lhes couberam por sorteio foram entregues pela tribo de Efraim. Deram-lhes ainda Siquém, cidade do refúgio para os acusados de homicídio, Gezer, Kibzaim e Bet-Oron, cada qual com seus campos e pastagens. Foram 4 cidades. Da tribo de Dan receberam Euteque, Gibeton, Aijaton e Gat-Rimon, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés coube-lhes Taanak e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 2 cidades. Então eles têm que cuidar dos levitas, né, Charles? Tudo bem, Charles? Cuidar dos levitas. Por isso que os levitas foram distribuídos entre as tribos. Entre as 11 tribos tem levitas, para serem cuidados por eles, né? Pelas tribos, né? Paz, Rômulo. Tudo bem, Rômulo? Da meia tribo de Manassés foram 2 cidades. Concluindo,
Todas essas 10 cidades e seus campos e pastagens foram entregues aos outros clãs coatitas. Os clãs levitas gersonitas ganharam da metade da tribo de Manassés Golã em Bazã, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, e Beshterá, cada qual com seus campos e pastagens, 2 cidades. Então, as cidades refúgio que o Senhor mandou ter também são cidades dos levitas, né? Eles que acolhem aqueles que estão correndo para a cidade de refúgio. Da tribo de Issacar, Quizion e Daberate, Jarmute e Enganim, cada qual com os seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Azer receberam Misal, Abdon, Eucate e Reobe, cada qual com os seus campos e pastagens, 4 cidades. Da tribo de Naftali, Quedes, na Galiléia, cidade de refúgio para os suspeitos de homicídio, Ramote-Dor e Cartom, cada qual com seus campos e pastagens, 3 cidades. Total das cidades dos gersonitas, de acordo com seus clãs, 13 cidades e seus arredores. Certo? Josué está organizando. Então vejam como Deus gosta de organização. Né, Senirã? A parte dos filhos de Merari, para os clãs meraritas, o restante dos levitas, coube-lhes por sorte as seguintes cidades: da tribo de Zebulon, Joqueneão, Cartá, Dina e Naalau, cada qual com seus campos e pastagens, foram 4 cidades. Da tribo de Ruben, oi Orenilda, obrigada Orenilda, gente, mandem corações para o TikTok trazer as suas pessoas, as pessoas de vocês para cá, e orem por suas pessoas, orem para que elas ouçam a Bíblia. Da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, cidade de refúgio para os perseguidos por terem matado alguém. Maanaim, Esbom e Jazar, cada qual com seus campos e pastagens, um total de 4 cidades. Total das cidades distribuídas por intermédio de sorteio aos filhos de Merari, segundo seus grupos familiares, da parte restante dos clãs levíticos, 12 cidades. O número total das cidades dos levitas no meio do território dos demais israelitas foi de 48 cidades com seus arredores, ou seja, suas pastagens, certo? Assim foi determinado para todas as cidades. Agora a conclusão da partilha. Assim, pois, Yahvé deu aos filhos de Israel toda a terra que havia jurado dar aos seus antepassados. O Senhor cumpriu sua promessa. O Senhor cumpriu sua promessa. Tomaram posse dela e nela se estabeleceram. Yahvé deu-lhes também paz e tranquilidade em todas as suas fronteiras, de acordo com tudo o que jurara a seus pais. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, porquanto o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as promessas que Yahvé fizera à casa de Israel, nem uma única falhou. Tudo se cumpriu fielmente. Então, o Senhor cumpriu o que ele tinha dito a Abraão. Aqui, praticamente 500 anos depois. Então, essa promessa ainda está sendo cumprida, né? Se estendendo até hoje, conosco sendo enxertados lá, né? Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés e lhes declarou: lá, gente, agora vai ser a hora que eles vão voltar, passar para lá do Jordão. Lembra que Ruben, Gade e Manassés ficaram antes de Canaã, antes do Jordão? Agora que eles vão voltar para casa, com as famílias que eles deixaram lá. Então Josué falou para eles: vocês têm obedecido tudo o que Moisés, servo de Yahvé, ordenou a vocês, e têm igualmente me atendido em tudo o que vos tenho orientado. Não abandonaram os seus irmãos durante este longo tempo, até o dia de hoje, cumprindo a observância do mandamento do Senhor vosso Deus. Então, o que era o acordo? Eles queriam as terras antes do Jordão, né? Que não é Canaã.
O Senhor estendeu as tendas de Canaã, né? Acredito, porque eles ficaram antes do Jordão, né? E aí o que acontece? Moisés tinha falado para eles: vocês podem ficar aqui. Paz, Cirilo, tudo bem, irmão? Vocês podem ficar aqui antes do Jordão. No entanto, vocês vão ter que atravessar o Jordão e só depois que todos os seus irmãos estiverem estabelecidos em Canaã, porque tem que expulsar, né, os inimigos, derrotar os inimigos, só depois que todos os seus irmãos estiverem estabelecidos, aí é que vocês vão poder voltar para a terra que vocês escolheram antes do Jordão. Agora é a volta. Então Josué chamou as 3 tribos, Ruben, Gade e Manassés. Agora, pois, Yahvé concedeu aos seus irmãos a paz e o descanso que lhes havia prometido. Então, vocês vão voltar para a casa de vocês, a terra da sua propriedade, que Moisés, mais uma vez o Senhor diz, foi Moisés que deu. Foi Moisés, não fui eu não, foi Moisés. Que Moisés, servo do Senhor, vos outorgou no outro lado do Jordão, antes de Canaã. Contudo, tenham cuidado somente de pôr em prática, de pôr em prática diligentemente o mandamento e a lei de Moisés, servo de Yahvé, o Senhor vos decretou. Amar Yahvé, vosso Deus, seguir sempre os seus caminhos, observar os seus mandamentos, apegando-vos a ele e servindo-o de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então, amados, aqui, sabe o que me lembra quando eu leio isso aqui? Me lembra essas pessoas que se dizem desigrejados. Sabe os desigrejados? Criaram esse termo, né? Desigrejados, que são aqueles que dizem: eu não sou de igreja nenhuma, eu não tenho igreja, eu não sou de igreja nenhuma. Então ele quer ficar à parte de Canaã. Ele quer ficar fora de Canaã. No entanto, Moisés concebeu. Moisés deixou. Agora Josué está dizendo: vocês querem ficar fora de Canaã? Vocês querem ser desigrejados? Quer ser desigrejado? Quer? Então presta atenção. Você quer ser desigrejado? Tenha cuidado. Tenha cuidado. O Senhor permite. Moisés deu, o Senhor permitiu. Como se o Senhor estendesse a tenda, né? Uma tenda de extensão, né? Como se fosse assim. Mas olha só, você é desigrejado, Aldemir? Você é desigrejado? Olha só, tenha cuidado somente de pôr em prática diligentemente tudo aquilo que a igreja está fazendo. Ou seja, gente, quando eu falo igreja normal, tá? Igreja normal, não estou falando de ministérios. Não estou falando de ministérios. Estou falando de igreja normal, igreja do Senhor Jesus, igreja normal. Sabe o que é uma igreja normal? Sabe o que é? Difícil hoje de se entender o que é uma igreja normal. É a igreja do Senhor Jesus que está andando, né, em normalidade. Então ele diz assim: lembre-se primeiro de colocar em prática tudo aquilo que o Senhor está designando a igreja normal. Que, aliás, na igreja normal você faz parte do corpo de Cristo, né? Do todo. Mas tomar cuidado para não ficar à parte, né? E se desligar do todo. Esse que é o problema, né? Então Josué os abençoou e os despediu, e eles voltaram às suas tendas. Moisés havia dado a uma metade da tribo de Manassés um território em Bazã, e a outra metade da tribo de Josué, Josué concedera terras no lado oriental, a oeste do rio Jordão, junto a outros israelitas. Ao enviá-los para casa, Josué os abençoou e disse para eles assim: voltem às suas tendas com grandes riquezas, muitos rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e grande quantidade de roupa. Repartam, pois, com os seus irmãos os despojos dos vossos inimigos. Olha só, eles vão voltar para lá da mesma maneira que saíram do Egito, né? Ricos, cheios do que o Egito deu, e aqui no caso, cheios dos despojos, de tudo que foi tomado, né? Cheios dos despojos que foram divididos com eles. Os despojos foram divididos.
Que coisa, né? Lindo, né? Para quem está acompanhando a história, é lindo, né? Os filhos de Ruben e os filhos de Gade retornaram então com a meia tribo de Manassés e deixaram os demais israelitas em Siló. É lá em Siló que está acontecendo essa reunião com todas as tribos, né? Na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram, de acordo com a ordem do Senhor dada por meio de Moisés. Então, Gileade é esse lugar, né? Esse lugar antes de Canaã. Assim que chegaram aos limites de Gelilote, próximo ao Jordão, no lado oeste do rio, em Canaã, as 2,5 tribos se reuniram e edificaram ali um imponente altar às margens do rio Jordão. Deixa eu ver até onde a gente vai. Então, veja bem, assim que chegaram aos limites, próximo ao Jordão, no lado oeste do rio, em Canaã, antes deles atravessarem e voltarem para Gileade. Olá, pastor André, tudo bem? As 2,5 tribos, que é Ruben, Gade e Manassés, edificaram ali um imponente altar às margens do rio Jordão. Ó, começou a divisão. Quando os demais israelitas tomaram conhecimento de que eles haviam erguido um vistoso altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, junto ao rio Jordão, ao lado das terras dos filhos de Israel, toda a congregação de Israel se reuniu em Siló para guerrear contra os seus irmãos, Ruben, Gade e Manassés. Tá vendo? Por isso que o Senhor a todo momento deixou claro, foi Moisés que deu essas terras. Foi Moisés que deu essas terras. Não foi Deus. Moisés deu e Deus concedeu, porque é profeta dele. Então eles estão voltando agora, gente, fizeram tudo certinho, mas estão saindo de Canaã. Tá vendo como é problema? Sair de Canaã é problema. Não saia de Canaã, é problema. Eles estão saindo de Canaã, fizeram tudo certinho, mas aí resolveram edificar, né? Edificar esse altar aí vistoso, né? Um vistoso altar na fronteira de Canaã. E quando toda Canaã ficou sabendo, eles são 2,5, as 9,5 tribos, né? As 9,5 tribos lá para dentro de Canaã ficaram sabendo, já foi problema. Nem voltaram para casa e já deu problema. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, às tribos de Ruben, Gade e Manassés. Com ele enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias dentre os clãs dos filhos de Israel. Então, quando chegaram aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e de Manassés, na terra de Gileade, anunciaram a eles, ó, assim fala toda a comunidade de Yahvé, ó, não é assim fala Deus, assim fala Yahvé, assim fala Deus, presta atenção, assim fala toda a comunidade de Yahvé, os homens, o povo, né? Oi, Joanita, nós estamos em Josué 22:16. Que significa essa infidelidade que vocês cometeram contra o Deus de Israel, voltando as costas hoje ao Senhor e erigindo para vocês um altar estranho, rebelando-se nesse momento e dessa maneira contra o Eterno? Já não nos basta o pecado cometido na cidade de Peor? Até hoje sofremos as consequências daquela afronta contra Deus, apesar do castigo que caiu sobre toda a congregação de Yahvé. Se, portanto, hoje vocês voltarem as costas ao Senhor
para vos rebelarem contra ele, amanhã mesmo a ira de Yahvé se precipitará contra todo o povo de Israel. Então vocês estão compreendendo o que aconteceu? Eles quiseram ficar fora de Canaã. Aí, agora eles estão indo embora, eles resolvem erigir um altar por conta. Um altar por conta. Então, qual é o problema? Estão se desligando de Josué. Estão se desligando do homem que fala por Deus. Então, essa comunidade, esses líderes de Canaã que foram lá tirar respostas, procurar saber qual a razão de ter feito aquele altar. Eles estão falando assim: se a terra onde vocês estão estabelecidos está contaminada e impura, passem para a terra de Yahvé, Canaã, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse de um território que nós vamos dar a vocês. Mas não façam isso, não se dividam de nós. Não se dividam. Continuem dentro do corpo de Cristo, não saiam. Mas não abandonem a Yahvé, nosso Deus, e não nos façam participantes dessa rebelião, construindo para vocês mesmos um altar que não seja o altar do nosso Senhor, o nosso Deus, né? Ô Hélio, João capítulo 10 disse: o Senhor Jesus é o único pastor. João capítulo 12 disse: o Senhor Jesus... Ô Hélio, quando a gente chega numa live, irmão Hélio, tá ouvindo, irmão Hélio? Você é de onde, irmão Hélio? Quando a gente chega numa live, irmão Hélio, a gente fala bom dia, irmãos, como estão? Tudo bem? Ó, Eunice, ó, bom dia. A gente não chega gritando do jeito que você chegou. Quando a gente escreve tudo em maiúsculo, a gente está gritando. Na internet, quer dizer que está gritando. A gente não chega gritando assim o que a gente bem quer. Nós estamos numa reunião com Deus. Tem educação. Chegue e diga bom dia. Não chegue gritando desse jeito. Está ouvindo, irmão? Chegue quietinho, atrasadinho. Bom dia, tudo bem? E aí continua. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação ao anátema, aos elementos consagrados, não atingiu a ira divina toda a congregação de Israel? Então, quando um errou, todo Israel sofreu a consequência. Você vai fazer isso de novo conosco? Você vai fazer isso de novo conosco? Isso que estão falando para ele, para Ruben, Gade e Manassés, que levantaram um altar divisivo, né? Olha, Hélio, você não compreende o que falam para você? Não pode escrever com tudo maiúsculo. É falta de educação. A gente tá falando de outro assunto, não está falando desse assunto aí. Então diz assim: Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação ao anátema, aos elementos consagrados. Não atingiu a ira divina toda a congregação israelita? E ele não foi o único que pagou com a própria vida por sua iniquidade, então, mas as consequências atingem todo Israel. Ele paga por sua iniquidade, mas as consequências atingem toda Israel. Vamos para o Novo Testamento? Agora, quando a gente for ler novamente, nós vamos saber a razão de ter sido erguido esse altar. Eles vão dizer por que eles ergueram esse altar, certo? Vão se explicar por quê. Por que fizeram isso? Vamos para o Novo Testamento, amados? Agora é a hora de pôr o dedinho na tela, segura o dedinho na tela, vai aparecer um monte de gente para você enviar. Aí você vai enviar, vai compartilhar a live com as pessoas que aparecem. Bom dia, Fernando, paz do Senhor, Carla Queiroz, paz do Senhor, Jaqueline Souza, paz do Senhor, Patrícia, Eunicinha. Tudo bem, minha gente? E lembrem-se de seguir esse
criador de conteúdo, essa conta aqui. Todos que estão aqui já são nossos amigos? Lembrem-se de seguir a conta. Sigam a conta para você não se perder. Sigam o criador de conteúdo, para vocês não se perderem, para a gente estar sempre junto lendo a Bíblia, certo? Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada. Compartilhem a live, põe o dedo na tela, segura e compartilha com as suas pessoas. Então, Hélio, é só você clicar no coraçãozinho laranja aqui em cima para você seguir. E fiquem depois nos corações. Os corações trazem pessoas para cá. Quando você manda 1000 corações, o TikTok manda uma pessoa para cá para a live. Então, se essa pessoa vem, você já sabe, mandei 1000 corações, está vindo uma pessoa para cá. Ore por essa pessoa, para que essa pessoa possa ouvir a palavra de Deus e ser abençoada pela palavra do Senhor. Ore pela pessoa que você trouxe. Mande mais corações, 2000 corações, 3000 corações, são 3 pessoas, né? Agora nós estamos em Lucas 19, certo? Estamos indo para... Deu certo, Hélio? Estamos indo para Jerusalém. Estamos indo para Jerusalém, né? E agora estamos chegando em Jericó, passando, né? Passando por Jericó para ir para Jerusalém. Bom dia, irmão Orestino. Chegando a Jericó, atravessava o Senhor Jesus a cidade. Então, o Senhor está atravessando a cidade de Jericó, né? Indo para Jerusalém. Ontem ele falou várias parábolas, estávamos naquele jantar lá, ficamos um tempão lá naquele jantar do fariseu importante, né? E agora chegamos a Jericó. Estamos atravessando a cidade de Jericó para chegar em Jerusalém. E um homem rico chamado Zaqueu era chefe dos publicanos. Ah, conseguiu agora, né, Hélio? Agora eu vi. Obrigada, meu irmão. Amados, sigam essa conta. Cliquem aí. Seguir a conta. Seguir a conta. Então, um homem rico chamado Zaqueu era chefe dos publicanos. Olha, gente, Zaqueu era chefe dos publicanos. Se os publicanos já não eram bem-vindos, né, entre os judeus, porque os publicanos, os cobradores de impostos, eles eram judeus tidos como traidores, né, Michelinha? Alguém que cobrava imposto do próprio povo, dos próprios irmãos, era tido como um tipo de traidor, porque trabalhava para Roma, era judeu e trabalhava para Roma, como Mateus. Mateus era judeu e era cobrador de imposto. Então, Mateus não era benquisto pelos judeus, porque ele cobrava imposto dos judeus para Roma. Deu para compreender? Por isso que não gostam deles, eles são tidos como traidores. Agora imagina aqui Zaqueu, que é chefe. Zaqueu também é judeu, né? E é chefe dos publicanos. Então, Zaqueu buscava ver quem era Jesus. O coração de Zaqueu foi atingido e ele buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia ver por causa da afluência do povo. Então o Senhor vai passando e o povo vai afluindo, cercando o Senhor e acompanhando o Senhor. É muita gente, muita gente. Todos querem chegar perto do Senhor, tocar no Senhor. Todos querem ser curados, libertos das suas mazelas. Todos querem estar com o Senhor, né? Mandem corações, ó, a Aurenilda falando, mandem corações. A Aurenilda tá aí, gente. Então, ele era baixinho, tá falando aqui, ele era baixinho e queria ver Jesus, não estava conseguindo. É muita gente. Onde isso? Em Jericó. O Senhor está passando por Jericó e seguindo para Jerusalém. Por esse motivo,
Zaqueu correu adiante da multidão, ele correu antes, onde não estava, o Senhor não tinha chegado ainda, a multidão não tinha chegado ainda, né? Antes ele foi à frente e subiu em uma figueira brava para observar o Senhor Jesus, pois o Senhor Jesus ia passar por ali. Então ele correu lá na frente, subiu numa figueira e ficou esperando. Quando o Senhor Jesus chegou àquele local onde ele estava esperando, bom dia, Paulino, olhou para cima e disse, então o Senhor está vindo com a multidão toda, né? Quando chegou onde Zaqueu estava esperando, o Senhor olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje na sua casa. Que coisa maravilhosa. Agora, por que a casa de Zaqueu? Porque a casa de Zaqueu é grande, 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 grande. Zaqueu, vem aqui, Zaqueu, hoje eu preciso ficar na sua casa. Que lindo, né? No mesmo momento, Zaqueu desceu apressado e o recebeu com enorme alegria. Então, Zaqueu já desceu e já foram para a casa de Zaqueu, né? Zaqueu é muito rico, ele é chefe dos publicanos. Um judeu, chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos. Então, ele deve ter uma casa muito boa, muito grande. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai dormir lá. Então começaram a murmurar contra o Senhor Jesus, dizendo, como é que pode ele ter entrado na casa de Zaqueu? Zaqueu é tido como um traidor para eles, né? Zaqueu é tido como um traidor. Olha, eu nunca vi isso que aconteceu com o Danilo ali, ó. Apareceu a palavra, apareceu tudo cinzinha. Por quê? Porque acho que o próprio TikTok deve ter bloqueado essas palavras, tipo assim, negro ou branco, porque acho que quer dizer que é um comentário racista, sei lá. O próprio TikTok bloqueia, né? Mas ele era mais escuro, Danilo. Era mais escuro por causa do povo da região onde ele nasceu. Então, os antropólogos sabem, tem até veja no Google, como era Jesus, você vai ver lá. Segundo os estudos, como era Jesus. Ele era escuro, né? Não era negro, era moreno jambo. Moreno jambo. Veja no Google, você quer ver aonde, Danilo? Você quer ver aqui? Aqui que você quer ver? Você quer que eu pegue uma foto e mostre para você? Se Deus já lhe deu a ferramenta Google, por que você quer complicar? Quer complicar e quer atrasar o andar da carruagem? Olá, Paulo. Ô, Danilo, você se comporte aqui na reunião, já vi que você é um arruaceiro. Se comporte aqui na reunião, senão eu vou silenciar você, tá bom? Fica quietinho para você ouvir, tá? Não atrapalhe. Então, amados, estamos falando de Zaqueu, né? Ó, pra você ver, eu quero atender a pessoa com educação, eu quero atender a pessoa educadamente, né? Dar uma resposta para a pessoa e olha só como a pessoa se comporta, né? Não sabe se comportar numa live. Imagine na rua como é que deve ser, né? Então, ó, Zaqueu, então, desceu, né? Zaqueu desceu, agora você vai ser silenciado, tá bom, Danilo? Você pode continuar ouvindo, tá? Mas não atrapalhe a aula. Nós estamos numa reunião com Deus, lendo a Bíblia. Então, Zaqueu desceu da árvore, já pegou o Senhor e já foram para a casa de Zaqueu. Certo, Marinete? Então, quando começaram a murmurar, ó, os judeus, né, o povão começou a murmurar. Olha só, ele vai lá na casa de Zaqueu
Vai lá na casa de Zaqueu, que nós temos como traidor, chefe dos cobradores de impostos, e realmente, gente, hoje os cobradores de... hoje não. Os impostos que Roma cobravam eram injustos. Roma exigia cada vez mais e mais e mais e mais. Por exemplo, assim, né? Tinha um representante de, por exemplo, Pilatos era governador, né? Pilatos era governador. Mas ele não morava, por exemplo, em Cafarnaum. Aqui nós estamos em Jericó, certo? Então tem alguém representando o governo de Roma aqui em Jericó. Vamos dar um exemplo, né? Aí, digamos que Pilatos fala assim, né? Vou passar por Jericó. Vou dar uma olhada como está Jericó. O que o governante de Roma que fica em Jericó, vamos dizer um prefeito, vai, mas não é prefeito, tá? O que ele vai fazer? Ele leva os impostos porque ele quer preparar Jericó para receber Pilatos. Então é completamente injusto, entende? Eles sobem imposto como eles bem querem, não tem critérios. Não tem critério. Eles aumentam o imposto e você é obrigado a pagar. Se você não paga, você se torna devedor, você pode ser preso, você pode ser morto. Quem manda é Roma. Roma que manda, entende? Então, por isso que os judeus odeiam os cobradores de impostos, que são seus irmãos que cobram os impostos deles para Roma. Mas os publicanos que cobram os impostos viram nisso uma oportunidade de ter uma vida melhor, porque eles recebem bem para fazer isso. Por isso que eles são seduzidos para fazer isso. Eles recebem muito bem, por isso que eles vão, né? E Zaqueu é o quê? É chefe dos cobradores de impostos. Então ele mora numa casa muito boa, com certeza, né? E o Senhor Jesus foi para lá, dormir lá e passar a noite lá. Não sei o que o Senhor vai fazer lá, nós vamos ver agora. No entanto, já está sendo criticado. Criticado por quê? Porque foi para a casa de Zaqueu. Todo mundo odeia Zaqueu. Zaqueu trabalha para Roma. Então, quando eles começaram a falar, lá, como é que pode ele ir para a casa de Zaqueu? Isso é um absurdo. Então, Zaqueu tomou a palavra e comunicou ao Senhor Jesus: Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se alguém extorquir de alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Tá vendo? Essa era a prática de Roma, extorquir. É uma prática injusta. É cobrar além do que é devido. É tirar o dinheiro da pessoa. Vocês estão compreendendo? Por isso que o que Zaqueu fazia realmente era muito grave. Por isso que o povo está criticando, né? Mas só a presença do Senhor constrangeu o coração de Zaqueu. Veja que o Senhor não falou nada ainda, o Senhor está quietinho. O Senhor já foi para a casa dele, né? Provavelmente o Senhor sentou para descansar. Então o Senhor deve estar lá sentadinho para descansar. E Zaqueu disse voluntariamente, Zaqueu disse isso, sem o Senhor perguntar nada para ele. O Senhor não falou nada. Ele disse: olha, a metade dos meus bens, Senhor. Ó, e já chama Jesus de Senhor. Tá vendo? Então ele está dizendo: a metade dos meus bens eu vou doar para os pobres. Tá vendo? Ele foi atingido pelo constrangimento do amor do Senhor, né? E se alguém eu extorquir alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Então ele está dizendo: alguém se sentiu extorquido por mim, achou que eu abusei na cobrança dos impostos, venha falar comigo que eu vou devolver 4 vezes mais. Ele está querendo se consertar, né, gente? Diante disso, o Senhor Jesus disse, agora que o Senhor vai falar. Diante disso, o Senhor disse: hoje houve salvação nessa casa, a casa de Zaqueu, pois esse homem também é filho de Abraão. Sim, ele é filho de Abraão, ele é judeu. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, por que o Senhor diz que hoje houve salvação?
Ele já era judeu, já era filho de Abraão, mas estava cativo em Mamom. Estava cativo em Mamom. Olha o quanto ele é rico. Olha o quanto Zaqueu é rico. Zaqueu está falando, metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. Esses pobres eram os pobres dos quais ele tirava dinheiro para Roma. Era o trabalho dele, era esse. Mas ele não se importava, ele vivia muito bem com isso, ele considerava isso normal. Agora que ele conheceu o Senhor Jesus, ele está vendo o quanto ele estava errado em extorquir os seus irmãos para Roma. Certo? Então, imediatamente ele disse, antes do Senhor falar qualquer coisa, o Senhor não falou nada. Veja que o Senhor nunca chegou num lugar e disse, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquele outro, nunca. Nunca o Senhor disse, né, irmão Cirilo? Nunca o Senhor disse, nunca o Senhor chegou na casa de alguém e falou, ó, você tem que consertar isso, consertar aquilo, consertar aquele outro. Tchau, irmão Cirilo, vai com Deus. Nunca o Senhor disse. O amor do Senhor é que constrangeu a pessoa e a pessoa se consertou, né? Nunca. Sempre foi respondendo uma pergunta, sempre foi respondendo o que lhe falavam, né? Nunca o Senhor disse, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que se vestir de uma maneira diferente, você tem que se comportar de uma maneira diferente, você tem que devolver o dinheiro que você roubou, você tem que pedir perdão para tal pessoa. Nunca o Senhor disse. Mas quanto mais nós conhecemos o Senhor, quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais esse grande amor nos constrange e nós vamos nos colocando no nosso lugar, né, Gracinha? Nós vamos nos colocando no lugar que nos é devido. Lugar de humildade, lugar de servidão, né? Lugar atrás do cordeiro, para seguir o cordeiro, e não na frente, né? O que Zaqueu fez? Zaqueu correu na frente. Zaqueu correu na frente do cordeiro e subiu numa árvore lá. Vou esperar o cordeiro vir até mim. A hora que o cordeiro vir até mim, eu o verei. E o Senhor chegou lá e falou, Zaqueu, desce, 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 Zaqueu. Desce e venha me servir. Hoje preciso dormir na sua casa. Então Zaqueu desceu e foi servir o Senhor. Tudo isso, em tudo isso, o Senhor fala conosco. Não é verdade? Então desçam dos lugares elevados e passem a servir o Senhor. Então, tudo isso o Senhor quer nos falar. Tudo isso o Senhor quer nos falar, né? E, estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a expor-lhes uma parábola. O Senhor vai explicar o que ele acabou de dizer. O que ele disse? Ele disse, hoje houve salvação aqui na casa de Zaqueu, porque Zaqueu também é filho de Abraão, então Zaqueu não foi esquecido. O Senhor jamais esquece um dos seus, nunca, nunca. Você pode falar, fulano era de Deus, virou para as drogas, tá lá no, como é que chama lá em São Paulo? Como é que chama lá? O lugar lá que fica um monte de drogados. Me fugiu a palavra. Fulano era de Deus. Agora virou mendigo. Cracolândia. Ah lá, não pode falar também Cracolândia lá, ficou apagadinho. Então, fulano era de Deus. Agora tá onde? Tá lá na Cracolândia. O Senhor nunca abandonará nenhum dos seus. Nunca diga fulano perdeu a salvação. Nunca diga isso. Isso não é verdade. Não é verdade. Uma vez que o Espírito entrou, uma vez que ele creu, o Espírito entrou nessa pessoa e essa pessoa recebeu um poder
de se tornar filho de Deus, uma vez filho de Deus, nunca vai deixar de ser filho. Nunca, jamais. Ou por acaso Deus diz assim, você é meu filho, mas você está me envergonhando. Tchau, deixa de ser meu filho. Você não é mais meu filho. Ó, esse aqui creu, viu o Senhor Jesus e creu. O Senhor Jesus é Deus, creu. Então ele recebeu o Espírito. Recebeu o Espírito. Agora ele é filho de Deus. Certo? Filho de Deus. Mas ele caiu. Ele caiu na tentação. Ele caiu na tentação. E se perdeu. Foi parar lá na Cracolândia, o exemplo que nós estamos dando, né? Está lá. Mas o Senhor jamais o abandonará. Quem poderá me separar do amor de Deus? Quem poderá? A Cracolândia? Quem poderá me separar do amor de Deus? A Cracolândia pode? A Cracolândia é mais forte do que Deus e pode separar? Então ele está lá. Embora esteja lá, nesse vale da sombra da morte, ele está guardado. Então, até que ele seja resgatado, certo? Por isso que o Senhor levanta tantos irmãos para trabalharem nisso, né? Ninguém está lá, Anjinha. Nós estamos dando um exemplo. Ninguém está lá e nem estará, em nome de Jesus. Estamos dando um exemplo, né? Por isso que o Senhor levanta tantos irmãos para irem nesses lugares, pregar, resgatar, trazer de volta. O Senhor levanta muitos irmãos, muitos trabalhadores nessa obra, né? Para cuidar dos mendigos, resgatar os mendigos, trazer de volta, né? Também levanta para buscar os Zaqueus da vida, os que por causa de Mamon também se perderam. Os que por causa de Mamon também se perderam, por causa das riquezas, acabaram se perdendo também, por causa das muitas riquezas. Então, tanto que foi parar na Cracolândia, o Senhor não se esquece dele, como o que se perdeu em muitas riquezas, o Senhor também não se esquece dele. Então, o Senhor jamais vai dizer, escuta aqui, você está me envergonhando, você não é mais meu filho, devolve o meu espírito e vai. Nunca. Se alguém falar isso, repreenda em nome do Senhor Jesus. Então quer dizer que Satanás é mais forte que Deus? Satanás conseguiu pegar a pessoa de volta para si? Tira o espírito e volta para Satanás? Nunca. Por isso o amor do Senhor atuará até mesmo na grande tribulação. Porque os duros de coração terminarão de ser amadurecidos na grande tribulação. Certo? Deus apenas permite para ver até onde vamos. Deus deixa, porque nós temos o livre-arbítrio. Então nós vamos escolhendo. Eu escolho aquilo que não vem de Deus para minha vida, né? Até que o Senhor vai constrangendo, vai resgatando, né? Mas é tudo nossa escolha, como foi a escolha de Zaqueu. Mas ele é enredado por Mamon, né? Mamon fica tentando e ele vai indo, seduzido, ó. É igual um imã. Se você se inclinar para esse imã aqui, você vai embora. Você tem que se inclinar para cá, ó, para o espírito. Aí você também vai embora. Deslancha no Senhor, né? Então, depende da nossa inclinação. Quer inclinar para onde? Para esse Senhor ou para esse Senhor? Entende? Então, agora o Senhor vai nos contar uma parábola. Então, gente, nunca o Senhor vai dizer, você não é mais meu filho, você perdeu a salvação. Nunca. Isso seria o mesmo que dizer, o Senhor tirou o povo do Egito e não conseguiu levar para Canaã. Seria o mesmo que dizer isso. Nunca, nenhum filho de Deus deixa de ser filho de Deus. Nunca diga isso. Ele está perdido, mas ele é filho de Deus.
Então o Senhor disse aqui, ó, porquanto Zaqueu, ou seja, o Senhor Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. O que estava perdido. Certo? Né? Então, estando eles a ouvir o Senhor Jesus passou a expor para eles uma parábola. Visto estar próximo de Jerusalém e o povo imaginar que o reino de Deus ia se estabelecer ali a qualquer momento, então ele passou a se contar. Você está vendo só? Está vendo só o que o Senhor está dizendo? Ele estava chegando em Jerusalém e o povo acreditava que ali ia se estabelecer o reino de Deus. Para os judeus, o que era o reino de Deus? Quando falava assim, o reino de Deus está próximo. Quando João Batista falava, o reino de Deus está próximo, eles não entendiam nada, eles entendiam que era derrotar Roma. Que o reino de Deus, para eles seria o reino dos judeus. Eles entendiam isso. Que o reino dos judeus ia tomar conta do reino de Roma e até mesmo do mundo. Então, o reino de Deus para eles é isso. Reino de Deus para eles é isso. É tomar conta, ganhar de Roma, né? Tomar o trono de Roma. Né, Ângela? É o que digo para mim. Ele nunca desistiu de mim, por isso na cruz ele se entregou. Amém. Exatamente. Então é o mesmo que dizer que a morte de cruz do Senhor não foi suficiente, né? Então ele contou essa parábola. Certo homem de nobre nascimento, partiu para uma terra bem longe, com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e depois regressar. Convocou 10 dos seus servos e a cada um confiou uma moeda de ouro e, orientando a todos, disse: façam com que esse dinheiro produza lucro até que eu volte. Certo? Então vocês estão compreendendo a história que o Senhor está contando? O Senhor está contando uma parábola para explicar o que ele quer nos dizer. Então ele está dizendo que tinha um homem de nobre nascimento, ou seja, um homem que já nasceu na nobreza, um homem que já nasceu rico e abastado. Ele é rico e abastado, um homem rico e abastado. E é o que aconteceu. Ele tem que fazer uma viagem, ele vai para bem longe para assumir mais um reino. Então ele está dizendo, eu vou ter que ir para lá, para aquele lugar, para ser coroado rei também lá naquele lugar, daí depois eu volto, certo? Eu vou lá receber aquele reino, depois eu volto, certo? E então ele chamou 10 servos, 10 dos seus servos, 10 oficiais da corte, chamou 10 e para cada um deu uma moeda. Para cada um dos servos ele deu uma moeda de ouro. Uma moeda de ouro vale muito mais do que prata. Deu uma moeda de ouro e orientou aos 10, dizendo assim: façam com que esse dinheiro produza lucro até que eu volte. Entre mentes, os seus súditos o odiavam, não gostavam dele. Os 10 empregados que ele chamou, os 10 oficiais que ele chamou, não gostavam dele. Então, o odiavam e por isso mandaram uma delegação atrás dele, protestando: não queremos que este venha reinar sobre nós. Seus súditos o odiavam e por isso mandaram uma delegação atrás dele, protestando: não queremos que este venha reinar sobre nós. Então mandaram uma delegação, um grupo, protestando. Contudo, ele tomou posse do reino e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de verificar o quanto eles tinham lucrado. Certo, irmão Jefferson? Até aqui vocês estão compreendendo a história que o Senhor está contando? Então o homem viajou e deixou 10 servos, cada um com uma moeda de ouro, e disse: vocês têm que fazer esse dinheiro dar lucro até eu voltar. Agora ele voltou.
Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro a fim de verificar o quanto haviam lucrado, né? Mas esses súditos aqui o odiavam e mandaram até uma delegação atrás dele protestando, né? Protestando, não queremos que venha reinar sobre nós, ou seja, queremos que fique para lá. Lá onde está indo receber mais reino, fique para lá, que fique para lá, nós não gostamos dele aqui. Então ele voltou. Não esperavam que ele voltasse, mas ele voltou. 30k, que bencinha de Deus, continue nos corações para o TikTok mandar pessoas para cá. Então agora ele falou, quero os 10 aqui para saber o que foi feito do meu dinheiro. O primeiro chegou e disse para ele, Senhor, a tua moeda de ouro rendeu 10 vezes mais. A tua moeda de ouro rendeu 10 vezes mais. Então eu tenho 10 moedas de ouro agora. Ao que o Senhor o elogiou muito bem, servo bom, e por teres sido leal no pouco, governarás sobre 10 cidades. Então ele é muito rico, esse senhor aqui, ele é muito rico. Ele tem um reino muito grande. E para esse aqui ele vai estar colocando ele como governador sobre 10 cidades, certo? Veio o segundo servo e declarou, Senhor, a tua moeda de ouro produziu 5 vezes mais lucro. Então ele determinou, você vai ter autoridade sobre 5 cidades. Então observe que a moedinha que ele deixou para ser multiplicada era um teste, era uma prova para saber se você merece uma promoção ou não, né? Era uma prova, era um teste, né? Claro que sim, Iranice. E aí, a este determinou, terás autoridade sobre 5 cidades. Terás autoridade sobre 5 cidades, né? Veio então o outro servo explicando, eis aqui, Senhor, a tua moeda de ouro que eu envolvi num lenço e conservei bem guardada. Eu enrolei a moeda de ouro num lenço e guardei muito bem guardada. Tive receio de ti, tive medo do Senhor, porquanto o Senhor é um homem muito severo, muito exigente. O Senhor é um rei muito exigente. Tira o que não puseste e colhes o que não semeaste. Né? Exige, aqui ele está dizendo que o Senhor exige de onde não tem. Então o Senhor o julgou. Por tuas próprias palavras eu o condenarei, servo mau. Sabia que eu sou um homem rigoroso. Você sabia que eu sou um homem rigoroso? Eu tiro o que não depositei e ceifo o que não plantei? Sendo assim, por que não investiu o meu dinheiro no banco? Por que não guardou no banco? E então, no meu retorno, eu receberia os juros. Eu receberia os juros. Era o mínimo. Em seguida, dirigindo-se aos que estavam presentes, deu uma ordem. Tirem a moeda desse e entregue ao que tem 10. E eles argumentaram, mas Senhor, ele já tem 10. E então ele proclamou, contudo eu vos asseguro que a quem tem, mais será dado, mais será concedido. Mas a quem não tem, até mesmo o que tiver, lhe será tirado. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor está dizendo, eu deixei uma moeda para cada um de vocês. Assim somos nós. Cada um de nós tem uma moeda, certo? Que é o quê? O Espírito Santo dentro de nós. Todos temos capacidade para multiplicar. Essa moeda, na verdade, somos nós mesmos.
Nós somos essa moeda, porque nós temos o Espírito dentro de nós. Nós somos a moeda. E todos nós temos a capacidade de nos multiplicar, trazer outros para o Senhor, trazer outras pessoas para o Senhor, certo? Então o Senhor está dizendo aqui: o que você fez da minha moeda? E ele diz: eu multipliquei 10 vezes, ou seja, eu ganhei 10 pessoas para o Senhor. Vamos dizer assim, né? E o Senhor está dizendo: muito bem, você vai governar sobre 10 cidades. Isso é lá no reino, gente. Isso é lá no reino do Senhor. Ele está dando um exemplo, um modelo. Lembra que a gente fala posição no reino? A gente não fala da posição no reino, cada um vai ter uma posição no reino, isso é galardão. Galardão, Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão para retribuir a cada um, pagar a cada um conforme seu merecimento, conforme as suas obras. Entrar no reino é uma coisa, galardão que você vai receber lá é outra, é conforme as suas obras. Certo? Então esse que fez uma obra de multiplicar a sua moeda 10 vezes, o Senhor disse: muito bom, você vai governar sobre 10 cidades, porque vejo que você é um servo bom, um servo fiel, vou confiar a você 10 cidades, certo? Aí o segundo falou: eu consegui 5. Então o Senhor também chamou ele o Senhor disse para ele assim, ó: você vai ter autoridade sobre 5 cidades. Olha só, o Senhor não disse servo bom. O Senhor só falou: você vai ter 5 cidades, certo? Aí veio o outro e falou assim: Senhor, eu sei que o Senhor é um homem rigoroso, é um servo, é um rei rigoroso. Por que o Senhor está usando esse termo rigoroso? Porque ele está falando para os judeus. E os judeus acham as leis rigorosas demais. As leis são rigorosíssimas. Por quê? Porque são leis que eles mesmos criaram depois que Moisés se foi. Eles mesmos agora, né, no moderno, no tempo moderno contemporâneo, eles mesmos criaram mais de 600 leis. Se assentaram a cadeira de Moisés e criaram muitas outras leis, sem ninguém mandar, como por exemplo, lei cerimonial para lavar a mão, cerimonialmente, não sei como é que é essa cerimônia, mas só pode comer depois dessa cerimônia, desse ritual. Então, é por isso que consideram Deus rigoroso, mas não é Deus, é os homens. Os homens, né? Então esse aqui veio e falou assim: eu sei que o Senhor é rigoroso, é bravo. Por quê? Porque é assim que os judeus veem o Senhor por causa das leis. Mas não é o Senhor que impôs essas leis sobre eles, foram os próprios homens, os líderes religiosos, certo? Então, porque os líderes religiosos falam em nome de Deus, essa lei foi promulgada em nome de Deus, como por exemplo, no dia de sábado não pode cuspir no chão. Para vocês terem uma ideia de tantas leis que eles foram criando. No dia de sábado não pode cuspir no chão. No dia de sábado você não pode carregar nada. Não pode carregar nada, porque você está fazendo esforço. Então são um monte de leis absurdas. Não pode caminhar mais de, não sei se é 1 quilômetro, não pode caminhar mais de 1 quilômetro no sábado, tem os passos lá, não pode dar mais de tantos passos no sábado. Então são muitas leis absurdas. Então esse aqui disse: eu sei que o Senhor é muito rigoroso, não é o Senhor, é os homens que o Senhor deixou para cuidar da vinha, esses que são rigorosos, não o Senhor. Passaram uma má imagem do Senhor para eles. Então ele diz: eu sei que o Senhor é rigoroso, colhe onde não plantou. Então o que eu fiz? Eu peguei a moedinha que o Senhor deu, e fiz o quê? Embrulhei num lencinho, né? Peguei a moedinha, embrulhei num lencinho, olha bem, embrulhei num lencinho
e escondi muito bem escondido. Guardei muito bem guardado. Guardei muito bem guardado. Meu Deus do céu. Ficou muito bem guardado. Agora, Senhor, tá aqui sua moeda de volta, ó. Tá aqui sua moeda de volta, ó, Senhor. Ó. Tá aqui sua moeda de volta, ó, Senhor. Guardei muito bem guardado, Senhor. Fiquei com muito medo, guardei muito bem guardado. O que que ele quer dizer com isso? Eu guardei a lei. Eu sou santo, sou puro, guardei a lei, guardei muito bem guardado, cumpri todos os requisitos. E o Senhor o chama do quê? O Senhor diz para ele: por suas próprias palavras eu vou lhe condenar, servo mau. Se você está dizendo que eu sou rigoroso, então eu vou julgar você com rigor. Certo? E aí o Senhor disse assim: se você sabia que eu sou rigoroso, por que que não deu para o banco? O que que é o banco aqui? O banco é os outros que estão multiplicando o dinheiro. Os outros estão multiplicando o dinheiro. Então você participa daquele que está multiplicando. Como nós aqui na live, nós somos uma equipe. Nós somos uma equipe. Nós estamos multiplicando a moedinha que o Senhor nos deu. Não estamos multiplicando? Então você vem e participa. Você vai levar os juros para o Senhor. Você participa com os corações trazem pessoas para cá, então você vai levar os juros para o Senhor. Aqui é o banco, essa missão aqui, não eu, entendam, não eu, mas essa missão que o Senhor nos deu é o banco, certo? Então você investe o que aqui? Dinheiro? Não, ninguém quer dinheiro aqui, você investe aqui o seu tempo. A sua vida é o seu tempo. Você investe aqui um pouco de tempo e multiplica a sua moedinha, que é você mesmo, com outras pessoas. Por isso que eu estou dizendo, quando você manda 1000 corações, vem uma pessoa para cá. Então ore por ela. Senhor, faz essa pessoa escutar, faz essa pessoa... Eu não sei quem é essa pessoa, mas o Senhor sabe. Faz essa pessoa escutar, faz essa pessoa entender, faz essa pessoa se voltar para o Senhor. Se é um perdido, que seja achado. Se é um endemoniado, que seja liberto. Entende? Ore, porque quando chegar esse tempo que o Senhor vai dizer, cadê a moeda que eu dei para você? Você vai dizer, Senhor, eu fiz assim, assim, assado. E o Senhor vai dizer, muito bem, muito bem, muito bem. Você vai poder governar. Por quê que você vai poder governar? Porque você não escondeu a moedinha, você pôs a moedinha para trabalhar. Agora esse aqui, ele está dizendo para o Senhor, ó Senhor, eu sou santo, 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 eu sou santo, santo, santo. Incólume, não tenho nenhuma mácula, sou santo, santo, santo. E o Senhor está dizendo a ele, servo mau. Então não é para você se guardar, eu não tenho pecado nenhum, não minto, não fofoco, tô todo dia no culto, todo dia eu faço oração, sim, mas e cadê? E a moedinha? Você está guardando a moedinha, o Senhor disse, não é para guardar a moedinha, é para multiplicar a moedinha. Se você faz tudo certinho, não comete pecado algum, ótimo, você é um vaso adequado para conter o poder de Deus, para quê? Para transbordar e atingir outros vasos. Você não pode ficar guardando só para si. Ó Senhor, eu sou maravilhoso. Ó Senhor, eu sou perfeito. Não tem um pecado, isso, aquilo, aquele outro. Você está guardando, muito bem guardada a moedinha, mas é para multiplicar. Então esse aqui guardou, ele teve todo o cuidado de guardar, ele guarda toda a lei. Né? E aí o Senhor disse assim, por que você não colocou no banco então? Se você não tinha capacidade de multiplicar, por que não colocou no banco? Ou seja, por que não se juntou? Por que não se juntou com os que você viu que estavam multiplicando a moedinha? Não, você se isolou. Ao invés de se juntar, você se isolou. Porque você é santo, santo, santo. Né? E aí o Senhor disse, daí eu receberia com juros.
Agora, olha que interessante o que o Senhor diz para ele. O Senhor diz assim, ó. Agora tirem a moedinha dele e dá para o que tem 10. Ó, não é para dar para o que tem 5, é para dar para o que tem 10. O que tem 10 o Senhor chamou de servo bom. O que tem 5 o Senhor não elogiou. O Senhor apenas disse, vou te dar 5 cidades. Mas o que tem 10 o Senhor elogiou. Porque ele se dedicou àquilo. Ele viu o quanto era valioso. Ele entendeu que era um teste, era uma prova. Alguma coisa o rei quer com isso. Não estou compreendendo, mas alguma coisa o rei quer com isso. Eu conheço o rei. Esse é o segredo. Eu conheço o rei. Eu sei como o rei pensa. Eu sei quem é o rei. Eu conheço muito bem o rei. Se ele está dando moedinha para nós, alguma coisa tem. Se ele disse multiplique, então eu vou me esmerar em multiplicar, porque eu conheço muito bem o rei. Alguma coisa ele vai fazer, alguma coisa tem aí. Entende? Então daí o Senhor disse, tira a moedinha desse e dá para o que tem 10. Aí veio um lá e falou, mas Senhor, ele já tem 10. Ele já tem 10. O Senhor vai dar para ele? Sim, porque ele sabe multiplicar. Eu vou investir mais nele. Eu sou um investidor. O investidor investe onde dá mais lucro. Ele não investe para ajudar a empresa. Ele investe porque ele vai ter mais retorno. Então pega essa moedinha e dá para o que tem 10. Ou seja, essa pessoa vai ter que andar junto com o que tem 10. Ele tem que ser cuidado também. Ele não serviu para cuidar. Ele tem que ser cuidado ainda. Então o Senhor disse, pega ele e dá para o que tem 10. Então agora ele vai andar com o que tem 10 para ele aprender. Para ele aprender a fazer. Certo? Então a moedinha somos nós mesmos. Se você não multiplica, o Senhor pega você e junta com uma obra o que está multiplicando. Ali é para você aprender. É para você aprender, como Josué. Aprendeu com Moisés bastante tempo, depois passou a ser o próprio ministério, né? Vamos dizer. Então, o Senhor disse assim, contudo, eu vos asseguro que a quem tem, mais vai ser dado. Mas a quem não tem, até o que tem vai ser tirado. Então, ou seja, ele não soube cuidar nem de si mesmo. Ele não soube cuidar nem de si mesmo. Ele não entendeu nada. Não entendeu nada. Então, ele vai ser tirado e colocado com o que tem 10 para ele aprender com o que tem 10. Certo? E quanto àqueles que se levantaram contra mim, olha só. Olá, irmão Ismael, tudo bem? E quanto àqueles que se levantaram contra mim como inimigos, rejeitando o meu reinado sobre eles, trazei-os imediatamente aqui e executai-os diante de mim. Vocês se lembram que uma delegação se levantou e foi atrás protestando, dizendo, não venha governar sobre nós, não venha governar sobre nós, não venha governar sobre nós, vai governar para lá, não venha governar sobre nós. Então aqui a gente pode entender que são pessoas que não são do Senhor, rejeitam o seu governo. Não receberam o Senhor, não creram ainda, não compreenderam ainda quem é o Senhor. No entanto, eu particularmente não penso assim. Certo? Porque quem convence as pessoas é o Espírito. A pessoa não pode se convencer sozinha. Eu tenho que ser do Senhor, né? Então, para mim, essas pessoas que se levantaram contra são pessoas que vão ficar na grande tribulação, né? Por isso que ele disse assim, ó,
E quanto àqueles que se levantaram contra mim como inimigos, eles não são inimigos, mas se levantaram como se fossem inimigos. Como se fossem inimigos. Olá, tudo bem, palavra da fé? Como se fossem inimigos, né? Então, esses que se levantam como se fossem inimigos, rejeitando o reinado do Senhor Jesus sobre eles, rejeitando, são os ímpios, né? Os ímpios, os nécios. Traga-os imediatamente aqui e executai-os diante de mim. Ou seja, eles passam pelo julgamento, então eles foram desaprovados. Então eles vão ficar fora do reino, né? Eu compreendo que pela misericórdia do Senhor, são pessoas que vão ficar na grande tribulação. No entanto, pode ser também pessoas que rejeitaram o Senhor, né? Não quiseram o Senhor realmente, não aceitaram, não creram, não se entregaram, né? Certo, amadinhos do Senhor Jesus. Então, ele está falando isso aqui, estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a expor uma parábola, né? Então, aqui quem que está ouvindo, né? Tem muito publicano aqui, gente, muito publicano. Nós estamos na casa de Zaqueu, né? Então, essa palavra aqui não é direcionada para os judeus, porque os judeus não entram na casa dos publicanos, os judeus não entram na casa de Zaqueu, os judeus, porque para os judeus, Zaqueu é um traidor, é uma casa suja, é um lugar impuro, ele é uma pessoa impura, é uma casa impura, certo? Então, para quem que o Senhor está falando isso aqui? O Senhor está falando para a grande maioria que deve estar dentro dessa casa aqui, são os cobradores de impostos. Aqueles que estão debaixo da hierarquia, né? Zaqueu é chefe deles. Então, esses com certeza estão ali prestigiando na casa de Zaqueu, né? Então, acredito que o Senhor está falando para esses. Vocês estão debaixo do governo errado. Por isso que o Senhor dá como exemplo nessa parábola moedas, porque eles administram moedas, né? Os cobradores de impostos, que estão debaixo são chefiados por Zaqueu. Então, acredito que essa parábola é para eles. É o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor os alcançando, dizendo, compreendam, né? Após haver proferido essas palavras, Jesus seguiu adiante, então ele subiu para Jerusalém. Então ele saiu da casa de Zaqueu e agora ele está indo para Jerusalém, né? Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam próximos do conhecido Monte das Oliveiras, o Senhor enviou 2 dos seus discípulos com a seguinte instrução. Gente, antes de prosseguir, ficou claro isso sobre essa parábola com relação a nós, não a eles? O que Deus quer dizer para nós? O que o Senhor quer dizer para nós? Ficou claro? O Senhor nos deu uma moedinha de ouro, que é o Espírito Santo. Então somos nós, é nós, certo? O Espírito Santo entrou, não tem como tirar de nós, é nós somos essa moedinha. Nós temos que multiplicar a moedinha. Então nós temos que trazer pessoas para o Senhor, ser fiéis nisso. Se nós não conseguimos trazer pessoas para o Senhor, se nós temos dificuldade, nós temos que nos juntar com quem está tendo sucesso, com quem está conseguindo e participar disso. É o banco. A moedinha tem que estar no banco, gerando juros. O que é gerando juros? Não gera ainda outra moedinha, mas gera juros, gera conhecimento, aprendendo como eu devo fazer. Depois o Senhor me chama para eu ir multiplicar também. Então deu para compreender, né? Essa questão do banco, é muito importante essa questão do banco. Se eu não multiplico, eu tenho que me juntar com quem multiplica, certo? Não posso enterrar de jeito nenhum. Senão eu fico na grande tribulação. Se enterrar a moedinha, vai ficar na grande tribulação.
Então agora ele está indo para Betfagé, Betânia, que ficam próximos do conhecido Monte das Oliveiras. Então ele mandou 2 discípulos e disse assim para eles: olha só, vão ao povoado que está diante de nós, e quando entrarem lá, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém jamais montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, por qual motivo você está aí soltando o jumentinho? Por que você está aí desamarrando o jumentinho que não é seu? Então você vai responder, o Senhor precisa dele. E assim os que haviam sido enviados à frente foram, acharam o jumentinho, tudo conforme o Senhor tinha dito. Vocês estão vendo? Tudo conforme o Senhor tinha dito. Assim é a gente na obra. Tudo conforme o Senhor tinha dito. Certo? Sem inventar. Ah, tô vendo lá mais adiante, tem um jumentinho mais bonito. Ou tem uma mula. Ó, vamos levar a mula. Por que o Senhor entrou no jumentinho? Porque os grandes, os nobres, tinham grandes mulas, né? Dos judeus, tinham grandes mulas, né? As mulas bonitas, grandes. Por isso o Senhor quer o jumentinho. Para ele ser o servo, né? Não o rei, o servo. Então você vai lá e fala: olha, o Senhor mandou buscar o jumentinho, mas tem uma baita de uma mula aqui, ó. Não, vou levar a mula para o Senhor não quer a mula, ele quer o jumentinho. Vocês estão vendo a importância de obedecer? Obedecer? Eu estou vendo a mula, olha, o Senhor vai ficar contente demais ao aparecer lá com essa mula maravilhosa, olha o pelo brilhante dessa mula, esse jumentinho aí. Coitado do jumentinho, o jumentinho aí, ó, do jeito do jumentinho, não, vou levar essa mula. O Senhor não quer a mula, o Senhor quer o jumentinho. Obrigada, irmão Ismael. Então, isso é a importância de ter discernimento em obedecer. Obedecer. Pode o diabo oferecer o que for, leva esse aqui. Jesus vai gostar mais disso aqui, ó, ele vai gostar mais, é mais vistoso, é de mais aparência. Não. O Senhor disse o jumentinho. Você pode aparecer aqui até com um cavalo branco. Para hoje, o Senhor disse jumentinho. Certo? Quando eles estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos perguntaram: por que você está soltando o jumentinho? Então eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então puderam trazê-lo até o Senhor Jesus. Colocaram os mantos de montaria sobre o jumentinho e ajudaram o Senhor Jesus a montar no jumentinho. Certo? Então vejam que há impedimento, né, Eliezer? Há impedimento. Você está vendo? O Senhor mandou eu ir lá desamarrar o jumentinho. Aí veio o dono do jumentinho e falou: escuta aqui, por que você está desamarrando o jumentinho? Veja, não é para eu recuar. Não, eu não estou roubando, não, eu não estou isso se justificar. Não é para se justificar. É para dizer o que o Senhor mandou dizer. O Senhor mandou dizer que ele precisa dele. Sim, então pode levar. Agora imagine se ficar se justificando, né? Então levaram o jumentinho, colocaram o manto, né? Os mantos de montaria sobre o jumentinho e ajudaram o Senhor Jesus a montar. Isso aqui é importante, ajudaram o Senhor Jesus a montar. O Senhor vai entrar em Jerusalém, a nossa participação. Que maravilhoso, né? E assim, enquanto ele seguia em procissão, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. O manto quer dizer o chamado. O manto é o seu chamado. É o manto. Veja, as pessoas estão colocando os mantos, né? Estão aceitando o chamado. Ao chegar próximo da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus com grande alegria e em alta voz, por todos os milagres que haviam visto. Espera aí,
toda a multidão dos discípulos. Como que está escrito aí no de vocês? Lucas 19, Lucas 19, 37. Lucas 19, 37. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, gente, que maravilhoso, é toda a multidão dos discípulos. Vocês viram isso? Isso é fantástico, gente. Gente, eu não sei o que está acontecendo, que várias pessoas estão aparecendo como, assim, a frase aparece cinzinha. Por que será? Acho que o TikTok está fazendo alguma atualização, sei lá eu. Mas olha isso que maravilhoso, já confirmei aqui na outra versão. É toda a multidão dos discípulos. O que significa isso? O que significa isso? O que significa? Toda a multidão dos discípulos. O que significa isso? É por isso que eu acabei de falar. Eles iam colocando os mantos. Eles iam colocando os mantos. E eu acabei de dizer, né? Acabei de dizer, o manto é o chamado. O manto quer dizer o chamado. Eles iam colocando os mantos, ou seja, eles iam dizendo, nós estamos aceitando o nosso chamado. Aí vem o Senhor e diz isso aqui. Quando chegou próximo da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus com grande alegria e em alta voz por todos os milagres que haviam visto. Toda a multidão dos discípulos amados. A multidão se tornou discípulo. Senhor Jesus, que coisa tremenda! Senhor Jesus, isso é maravilhoso demais, Senhor. Isso nos encoraja muito, Senhor Jesus. Lucas 19, 37. A multidão se tornou discípulo. Ao chegar próximo da descida do Monte das Oliveiras, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tem um passarinho que entra aqui em casa todo dia. A multidão dos discípulos começou a louvar a Deus com grande alegria em alta voz. E eles diziam assim, olha gente, a multidão se tornou discípulo. E eles diziam assim, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Eles enxergaram, a multidão enxergou. Porém, alguns dos fariseus que estavam no meio dessa grande multidão sugeriram ao Senhor Jesus, mestre, os fariseus, mestre, a multidão está dizendo, bendito o que vem, é o Senhor, o Senhor, o Senhor, o próprio Deus está aqui entre nós, o próprio Deus está aqui, é o Senhor. Aí vem os discípulos, mestre, professor, não enxergaram nada, repreende os teus discípulos. Gente, que coisa maravilhosa! A multidão se tornou discípulo. A maior alegria do Senhor deve ter sido essa. Pai, o Senhor me deu uma multidão de discípulos aqui no fim, na reta final. Que maravilhoso! Então diz assim, eles falaram, mestre, repreende aí os seus discípulos aí, essa multidão. E Jesus disse, eu vos asseguro, se eles se calarem, as próprias pedras vão clamar. Então, exatamente como nós estamos compreendendo, né? E quando ia chegando... avançamos muito. Vamos parar aqui. Avançamos muito.
Vamos parar aqui. Vou fazer mais uma live hoje de manhã, para a gente terminar Josué. Se você puder estar aqui, fica aqui. Mas agora fica com essa notícia maravilhosa: toda a multidão se tornou discípulo. Oh, presença maravilhosa do Senhor Jesus! Todos se tornaram discípulos. Amém, amadinhos? Eu acho que 9 horas. Podemos marcar 9 horas? Pode ser 9 horas? Pode ser 9 horas? Para Nardelzinha pode ser, né, Nardelzinha? Você tá no trabalho, né? Deixa eu ver quantas pessoas vieram pelos corações. Eu não entendo como é que faz para abrir essa outra parte aqui. Então, passaram por aqui 8.200 pessoas, 48 novos seguidores, 12 diamantes que vieram de 9 presentes. E nós tivemos 175 pessoas que vieram pelos corações. Essas 175 pessoas que vieram dos corações são pessoas de vocês. São de vocês. Vocês mandaram corações, não mandaram? Essas pessoas são suas. Orem por elas. Orem por essas pessoas. Amém, amados? O meu serviço aqui é só ler a Bíblia. O meu serviço é ler a Bíblia. O de vocês é trazer as pessoas. O Senhor tem dado as pessoas a vocês. Na verdade, eu é que participo do banco de vocês. Eu participo do banco de vocês. Vocês é que trazem as pessoas. Vocês é que multiplicam as moedinhas. E eu estou aqui rendendo juros para o Senhor, né? Porque eu não trago pessoas. Eu apenas leio a Bíblia. Quem traz as pessoas? Vocês. Vocês que trazem as pessoas. Amém? Fiquem bem. Louvado seja o nosso amado Senhor Jesus. 9 horas, então, a gente se encontra. Beijo, amados. E para quem quiser saber, às 9, para quem quiser saber quanto eu ganho, né? Porque vai para minha conta, é só pegar 12 diamantes e dividir por 200. Para ver quanto que nos rendeu essa live, né? Para não chegar a 1 e dizer que a gente... Ó, hoje a live rendeu 30 centavos. 0,05 centavo de dólar, que dá 30 centavos de reais. Então é só pegar a hora que eu falo assim, quanto rendeu quantos diamantes, você pega os diamantes e divide por 200, vai dar quanto deu em reais. Então foram 30 centavos de reais. Tá bom? Fiquem bem, gente, e a gente se encontra às 9 horas. Jesus é o nosso amado Senhor. A multidão se tornou discípulo.